precisamos adaptar as nossas cidades. Nos últimos tempos, nós estamos sendo bombardeados em todos os veículos a respeito das mudanças climáticas. Quando a gente fala mudanças climáticas, nós queremos dizer que é o efeito humano no clima, porque a mudança do clima seria simplesmente a mudança das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Mas quando nós falamos mudanças climáticas, nós queremos dizer que a influência humana está afetando o clima. Então, nós precisamos nos adaptar. Agora, como é que nós sabemos que o clima está mudando? Diversos institutos de pesquisa brasileiros, internacionais, têm apontado que, até 2100, a temperatura vai aumentar muito, a chuva vai reduzir bastante e os eventos extremos vão aumentar a sua ocorrência. Aqui para o Distrito Federal, para a nossa região do entorno, essa temperatura, foi observado esse ano um aumento de temperatura na faixa de 37 graus. Foi um recorde? Foi um recorde. Mas isso não é nada comparado ao que será. Até 2100, as previsões dos cenários de mudança do clima mostram temperaturas na faixa de 45 graus aqui para a nossa região. Então, nós temos que já pensar em como vamos nos adaptar a essas condições. Isso foi a temperatura. Com relação à precipitação, a redução é na faixa de 700 milímetros. Ora, a nossa precipitação média anual está na faixa de 1.200. Se vai ter menos 700, então nós chegamos num quadro grave de seca que vai ser intensificado porque o nosso período seco vai ser estendido. Se o normal é nós observarmos um período seco entre maio e outubro, para 2100, nós teremos um período seco de fevereiro a novembro. Então, temos menos água, temos mais calor. E isso é apenas uma simplificação do cenário que nós temos, ou seja, o agravamento das mudanças do clima, principalmente para nós que estamos aqui, no Cerrado. E aqui em Brasília é calamitoso. Por quê? Nós estamos numa região de planalto. Regiões de planalto, uma das características que elas têm são cursos d'água pequenos. Então, quando nós pensamos aqui na nossa região do Guará, nós temos dois córregos que fazem a divisa. Nós temos o córrego do Guará e temos o córrego Vicente Pires. Para os mais antigos, eles se lembram muito bem que esses córregos antes tinham mais água. Tinham bem mais água. Ora, o que aconteceu de lá para cá? Nós, humanos, passamos a ocupar exatamente a área que antes era ocupada pelo cerrado e que proporcionava a infiltração da água para o lençol freático que ia para as nascentes que iam para os rios. Ou seja, se nós começamos a impermeabilizar a área aonde a água chega para ir para o lençol freático, naturalmente nós ficamos com menos água. E isso é um quadro que se repete, não apenas aqui em Brasília, mas em todo o Planalto. Nós vimos que a Amazônia é os olhos de ouro de todos os veículos de imprensa. Vamos salvar a Amazônia, vamos salvar a Amazônia. Só que Amazônia e Cerrado são duas faces da mesma moeda. O Cerrado é fonte de metade da água da Amazônia. Só que, sem a Amazônia, nós não temos a chuva que vem para o restante do Brasil. O que acontece? A floresta
ela produz o pólen, no qual o vapor d'água se condensa e se transforma na chuva, na medida que, na região amazônica, ele começa a subir essa região do Planalto Central, e essa subida faz com que o vapor d'água condense, vire chuva, e é essa chuva que faz com que nós tenhamos uma região agrícola portentosa, tanto aqui no Centro-Oeste, quanto lá no Sudeste, lá em São Paulo, Minas, Paraná. Então, são dois biomas que têm que ser protegidos. Sem um, não tem o outro. E sem os dois, nós teríamos aqui, na nossa região, onde nós nos localizamos, uma área semelhante ao que nós temos na África do Sul, que é um deserto, só areia. Ou seja, sem o Cerrado, sem a Amazônia, nós não teríamos a menor condição de habitar essa região. E uma das causas também que acontece com as mudanças do clima, e também devido à ocupação humana, é o mau planejamento. Essa figura simplesmente mostra que a ocupação, de qualquer jeito, na época das chuvas, ela cobra os seus efeitos. Então, no início do ano, nós vimos aqui no Núcleo Bandeirante o riacho enchendo, ocupando todas as margens, e uma população vulnerável sendo vítima. Mas nós vimos também no Rio Grande do Sul. São efeitos das mudanças climáticas? São, mas não apenas isso. Não é apenas o clima que muda. Nós precisamos aprender a lidar com o meio ambiente de forma que nós não sejamos uma vítima das nossas próprias ações. Nesse sentido, tem as iniciativas de soluções baseadas na natureza. Nessas soluções baseadas na natureza, nós temos florestas verdes urbanas, temos também algumas iniciativas que fazem o reaproveitamento de água, de estações de esgoto. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Nós somos o problema, mas também nós temos a solução. Mas, para isso, é preciso que todos nós falemos a mesma linguagem. Nós precisamos ter o mesmo entendimento, porque todos nós, principalmente as populações mais afetadas, e mais sensíveis e mais vulneráveis. Só que aí, pensando aqui no nosso Guará, se nós vermos a área urbana do Distrito Federal, o Guará está bem no centro. Ele está próximo do plano piloto aqui, tem Taguatinga, Garniqueiras, Águas Claras ali, lá para baixo tem o Núcleo Bandeirante, aqui para cima tem Vicente Pires. Então, o Guará está numa região de entrocamento e ele possui tantas condições favoráveis que é até um pecado não aproveitá-las. Isso é... Vamos ver a próxima. Esta seria uma das ideias. Como eu disse no início, nas mudanças do clima, a temperatura vai aumentar. Se nós não fazemos nada, nós vamos continuar utilizando muita energia que pode ser economizada. Por que eu falo economizar energia? Basicamente, a nossa fonte de energia é hidráulica, vem das hidrelétricas. Ora, com menos chuva, menos água irá para as represas. Então, precisamos pensar em como melhorar a nossa utilização da energia. Infraestruturas verdes, elas propiciam uma maior resiliência, uma vez que eles têm o potencial de reduzir a temperatura. Só que essa iniciativa também contribui na captura do gás CO2, que é a fonte da energia das plantas, a fotossíntese. E por que ele é importante? Nos gases de efeito estufa, até me perguntaram um dia desse,
Se a atmosfera tem tantos componentes, por que que nós temos que se preocupar com CO2, com esses gases de efeito estufa? Ora, os gases de efeito estufa, embora a sua concentração com relação ao total dos gases seja ínfima, essa parte ínfima tem o potencial de reação que faz com que o calor que a Terra produz não vá para o espaço. Esse calor fica aprisionado dentro da atmosfera. Então, se nós temos o Sol como fonte de todas as energias da Terra, e nós temos também a Terra produzindo energia, quando a atmosfera começa a esquentar, nós passamos a ter 3 fontes de calor. Essas 3 fontes de calor afetam diretamente a temperatura da água e a circulação atmosférica. O que nós vemos hoje como clima são padrões normais. Só que com as mudanças do clima, esse aumento de temperatura promove o derretimento de geleiras. O derretimento das geleiras atinge exatamente a concentração de sal e essa diferença de salinidade afeta diretamente as correntes oceânicas. E são os oceanos que regulam o clima na Terra. Ou seja, nenhuma consequência é separada. Todo é um conjunto. Então, como nós não podemos trabalhar numa escala global, trabalhemos na nossa escala, nos adaptando. E com isso, uma das ideias seria melhorar essas infraestruturas da própria cidade do Guará, mas aí depende de vocês. Precisa ser mais arborizado, precisa se pensar num fluxo de trânsito com um pavimento que permita que a água infiltre, que ela vá para o lençol freático. Isso vai reduzir também o fluxo de água que vai para a rede hídrica. E, junto com isso, se a população, pensando no bem comum, passar a não jogar lixo em qualquer lugar, esse lixo não vai se acumular nos bueiros. Então, uma coisa leva a outra e todas essas questões se interrelacionam. Ou seja, não existe solução separada. A solução é conjunta e o conjunto de todas essas soluções também pode se aplicar ao transporte. O inventário de gases de efeito estufa do Distrito Federal mostra que, no setor de energia, que é onde nós temos o transporte, ele é o principal emissor de gases de efeito estufa. Ou seja, se nós utilizarmos combustíveis renováveis, energia limpa, nós emitiremos menos. Se o transporte público for de qualidade, se a população como um todo exigir que ele tenha qualidade, nós podemos deixar nossos veículos em casa e assim também contribuímos para a mitigação da emissão de gases de efeito estufa. E esse cenário de Brasília é diferente do cenário nacional. No cenário nacional, não é o setor de energia que é o maior emissor de gases de efeito estufa. No cenário nacional, é a mudança de uso do solo, que a gente pode, de forma simplista, as queimadas da Amazônia, a derrubada da floresta. Não é o nosso caso. Brasília é a 3ª maior cidade do Brasil e nós temos uma das maiores frotas urbanas do país. Então, se nós passamos a utilizar energia renovável no nosso transporte, nós já conseguimos emitir menos. E, nesse sentido, o Brasil acabou de, nessa última COP, aumentar sua expectativa de redução de emissão. Ou seja, temos menos tempo para reduzir muito mais. Ou seja, é para ontem que nós precisamos pensar em melhorar as nossas adaptações, emitindo menos, consumindo menos ou consumindo com mais qualidade, reutilizando. Uma das grandes iniciativas que pode ser aplicada também em regiões densamente povoadas, como o nosso Guará, seria o aproveitamento de água da chuva, a reutilização de água cinza.
Isso permitiria que as nossas reservas hídricas pudessem respirar, porque nós já sabemos que daqui para frente nós teremos menos chuva e as chuvas intensas elas vão ser maiores, ou seja, nós não temos capacidade de escoamento dessa água. É uma água que não vai ter muita utilidade para nós como sociedade consumidora. É uma água que vai provocar enchente, provocar inundação. Então, temos que já pensar nessas soluções, porque esse é o futuro que está previsto para acontecer, e nós já tivemos indício disso nessa última seca, que não foi um evento isolado aqui do Distrito Federal, não foi no Brasil. É uma consequência de grande escala. Para o azar da gente aqui, vários fenômenos atmosféricos de escala global calharam de acontecer em cima do Brasil. Por isso que nós tivemos um período seco bastante extenso, e esse é o tom dos eventos que virão. Ou seja, o que aconteceu no Rio Grande do Sul voltará a acontecer, a seca daqui de Brasília também. E, com relação a essas inundações, não é, entre aspas, um privilégio do Brasil. Lá na Líbia, na região desértica do Saara, também teve uma inundação pior ainda do que a do Rio Grande do Sul, que foi uma enxurrada descendo, levando vários bairros de algumas cidades. Vimos recentemente, na Espanha, o mesmo fenômeno acontecendo. Então, nós temos que pensar urgentemente em formas de melhorar a nossa adaptação, e a solução para isso é trabalharmos em conjunto. Porque, caso não façamos nada nesse sentido, a nossa espécie também vai entrar na lista da extinção. E é isso.